Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos vieram para receber a palavra do Senhor hoje? Há uma palavra da parte de Deus para nós hoje. Uma palavra que vai trazer consolo, vai trazer ânimo e vai liberar fé no seu coração. As coisas de Deus são recebidas por fé. O que move o céu é a fé. Mas Deus nos deu meios de graça, canais de graça, para que a nossa fé seja alimentada, fortalecida. Então, por isso nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Porque quando nós tomamos essa palavra, fé é gerada no nosso coração. Mas é preciso tomar a palavra no Espírito. É por isso que nós oramos. Porque quando nós oramos também, nós estamos liberando fé no mundo espiritual. Por isso que nós oramos em línguas. Por isso que nós oramos uns com os outros, até com imposição de mãos. Por quê? Porque isso também é um canal da graça de Deus para nós. Porque vida, virtude do céu, passa de um membro para o outro do corpo. Entende? Então, se às vezes um membro, por alguma razão, está adormecido ou adoecido por alguma coisa, o membro em quem ele está ligado é o canal para ele ser suprido com a corrente sanguínea da vida de Deus. Mesma coisa acontece entre nós. Por isso, é importante sim, recebermos oração uns dos outros. E é importante sim, que haja esse toque, entende? Não é meramente algo simbólico, não é. É algo de fato espiritual. Há um liberar de fé nesse toque das mãos. Como também há um liberar de fé quando ouvimos a palavra entrando no nosso ouvido. E também quando olhamos. A Bíblia fala que apenas de olhar para a serpente bronze, as pessoas eram livradas do veneno do diabo. Hoje também, às vezes, você mirando em fé, aquele que está cheio do Espírito, você pode ser cheio do Espírito também. Quando dizem amém? Muito bem. Como eu disse para os irmãos, todos os dias nós teremos reunião e vamos compartilhar uma palavra que está no livro. Então, se você tem o livro e você quiser acompanhar no livro que vamos ministrar, é o primeiro dia. E nesse primeiro dia, a palavra de Deus, e que nós vamos começar orando, não somente por você que está aqui, eu estou me esquecendo de falar para os irmãos que estão conectados, pela internet agora. Você que está conectado também, se você não tem o livro, você pode adquirir pela Amazon, ok? O livro digital, ou você pode também, pela Amazon também, adquirir o livro físico, vai chegar até a sua casa pelo correio, normalmente. E se você mora aqui na região da Grande Goiânia, você pode também ligar, encomendar o livro na nossa livraria, ou vir aqui pessoalmente comprar, não só aqui, em qualquer um dos nossos prédios da Videira, em Goiânia, amém? E hoje, eu quero compartilhar com os irmãos algo em 1 Reis, capítulo 17, sobre desânimo, sobre desencorajamento. Desânimo é o primeiro sintoma, é o primeiro sinal de alerta de que tem algo indo numa direção que não é a melhor, que não é boa. Todos nós estamos sujeitos a momentos, fases de desânimo. Por que o desânimo vem, pastor? Por que você quer compartilhar sobre desânimo? Bom, primeiro, por que eu quero compartilhar? Porque existe uma acusação do diabo, de que quando você está desanimado, Deus fica longe de você. De que quando você está desanimado, Deus fica no céu triste e não quer ter comunhão com você. Agora veja se isso não é um ataque do diabo. Quando você está desanimado, é o momento que você mais precisa do toque do céu. Por que Deus iria se afastar de você? Isso é mentira, porque o diabo quer alimentar em você o jugo, o fardo, o peso do próprio desânimo. Ele te vende a ideia mentirosa na sua mente de que Deus está chateado com você, mas é mentira.
quando você está desanimado, na verdade, o cuidado de Deus vai ser mais próximo do que você imagina. E eu vou te mostrar isso na palavra de Deus hoje. E por que ficamos desanimados? Há muitas razões para o desânimo. A primeira, óbvia, é o tempo. O tempo é um grande teste, irmãos. Então, você tem buscado uma bênção, e a bênção parece estar demorando. Já tem tanto tempo que você está orando a respeito de algo, e aquele algo parece que não acontece, e você vai ficando desacorçoado, e às vezes podemos até mesmo ficar amargurados com Deus. Principalmente quando acontece um segundo fator. Não é somente que eu estou esperando, é que além de eu estar esperando, outras pessoas ao meu redor já receberam, e eu não. Outros que nem estavam buscando, já têm a bênção, e eu não. E você começa a orar: Deus, até quando? Até quando eu vou ter que esperar? Onde é que há o problema? Onde é que está o erro em mim? E então vem muitos ataques na sua mente, muitos questionamentos, o diabo lança muitos pensamentos, e também não faltam aquelas pedras de tropeço ao nosso derredor, que vem para nos falar palavras de desencorajamento, mostrando nossas falhas e erros que parecem intermináveis. Então uma bênção que demora, e uma bênção que vem rápido para outros, pode ser uma combinação que produz desânimo na sua alma. Mas hoje o Espírito Santo vai trazer consolo para o seu coração. Se você entrou aqui dessa maneira, hoje o seu coração vai ser renovado e fortalecido. Eu não estou falando isso para fazer média com você, não. Estou te dizendo porque é isso mesmo que o Espírito Santo já está fazendo com você agora mesmo. Já está movendo na sua vida nessa direção. E lá em 1 Reis, capítulo 17, nós temos a história de Elias. Elias, homem de Deus, profeta. Eu acho tão interessante como que Deus é maravilhoso. Não existe livro como a Bíblia, irmãos, não existe. A Bíblia é um livro extraordinário. As histórias que há na Bíblia, uma hora você para pensar nas histórias que estão na Bíblia. Só existe na Bíblia algo parecido. São coisas que aconteceram, não são fábulas. Então você tem lá no começo da Bíblia a história de um dilúvio, de uma arca construída, de animais que são salvos. Você tem a história de uma torre, tem a história de um homem como Abraão, né, que queria ter um filho. Depois Deus pede esse filho, tudo muito extraordinário, envolvente. Depois você tem a história do êxodo na nação que era escrava, né, um faraó opressor, o libertador que vem, eles passam pelo meio do mar, depois cai comida do céu, água arrebenta na rocha. São só coisas assim impressionantes, extraordinárias. E aqui você tem a história do que os judeus acreditam ser o maior profeta. Porque nós chamamos de profeta maior aquele que escreveu um livro grande na Bíblia. Então Isaías, que escreveu o maior livro dos profetas, é chamado de profeta maior. Os judeus não veem assim. Para o judeu, o profeta maior é aquele que fez mais milagres, que teve mais sinais. E nesse sentido, Moisés e Elias são os maiores. Como Moisés representa a lei, então eles sempre diziam que Elias representa os profetas. Por isso que lá no Monte da Transfiguração, quem apareceu para o Senhor foi Moisés e Elias, representando todo o Velho Testamento, representado pela lei e pelos profetas. Então Elias é tido como maior, o cara mais ungido, o homem mais poderoso. E o cara mais poderoso do Velho Testamento teve um dia que ficou desanimado. Ficou tão desanimado que ele sentou debaixo de uma árvore chamada zimbro e falou: Deus, me leva. Por que eu estou vivendo? O que adianta eu viver desse jeito? Minha vida não vale a pena ser vivida. Não é uma vida gostosa, não é uma vida plena, não é uma vida abundante. Por que eu tenho que continuar vivendo assim? Elias, foi Elias. Se tivesse sido um pecador, se tivesse sido alguma pessoa muito errada, talvez nós iríamos usar a história dele para acusar os irmãos desanimados. Mas quem ficou desanimado lá, filho, foi um homem de Deus que foi levado vivo para o céu. Não viu a morte. Carruagens de fogo vieram buscá-lo. Esse cara ficou tão desanimado que queria morrer. Se você nunca teve um dia desse, eu te admiro. Que é difícil um ser humano que pisou nesse planeta, que não teve um dia em que as coisas ficaram tão amargas, que ele ficou tão desanimado, que ele pensou: acho que seria melhor eu ter partido daqui.
E é nesses dias, quando você pensa que está sozinho, que na verdade Deus está mais perto de você. Se você está atravessando esse vale sombrio, se você hoje está passando por um momento assim, eu quero quebrar toda acusação na sua mente hoje, todo espírito de condenação e de julgo sobre você. E você hoje vai sentir descanso e alívio do céu sobre a sua vida. Deus conhece a sua dor. Como nós dissemos aqui várias vezes nos últimos domingos, você é muito importante para Deus. Deus valoriza você. Seus problemas dizem respeito a Ele também, porque Ele ama você profundamente. Você não é mais um rostinho na multidão. Você não é mais um número num relatório. Não. Você é um filho amado. Deus te conhece pelo nome. Está me entendendo? Conhece a sua aflição e a sua dor. E acredite, a sua bênção está às portas. Se você hoje tiver a disposição de se levantar em fé e no meio do seu desânimo, você comer o pão do céu, o Senhor vai renovar as suas forças hoje. A glória de Deus reservada para você. Você crê nisso? Elias vivia na época de um rei chamado Acabe. Eu tenho que contar para você, eu sei que muitos aqui já são crentes há muitos anos, sabem tudo da Bíblia, mas eu quero dizer que eu preciso de conversar com os irmãos sempre a partir das ovelhinhas, aquelas que chegaram agora, que não sabem direito as coisas da Bíblia. Um irmãozinho, esses tempos atrás, umas semanas para trás, ele chegou para mim e falou: pastor, não consigo entender, você falou que o sacerdote carregava a arca, mas cheia de animais. Eu fiquei assim... Falei, animais? Não, lá tinha 2 querubins. Não, mas além dos querubins, Noé não colocou de 2 em 2? Aí eu pensei comigo, puxa vida, o irmão, ele realmente não sabe nada ainda. Ele está pensando que a arca da aliança é a arca de Noé. Misturou Gênesis com Levítico. E fez uma combinação muito louca na cabeça dele, né? Enquanto eu falava aqui dos querubins, ele pensava em elefante, girafa. Ele ficou tão encucado. Então, é preciso ter muito carinho com esses irmãos, porque eles renovam o ânimo da gente. Filhos têm esse poder. Quando eles nascem, eles renovam a nossa alegria, o nosso ânimo. Às vezes, depois que crescem, eles trazem desânimo. Às vezes. Mas quando nascem, são motivo de alegria. É verdade ou não é? Assim é o novo convertido. Então, Elias vivia, para você que não está familiarizado, numa época em quem reinava em Israel era um cara chamado Acabe. Ele era rei, ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. Esse é um nome muito conhecido, até as pessoas lá de fora, quando pensam em Jezabel, pensam numa bruxa. Era mais ou menos isso que ela era adoradora de um deus pagão chamado Baal. E Baal tinha uma deusa, consorte, chamada Astarote. E esse Deus era adorado com sacrifícios humanos às vezes, mas frequentemente com orgias sexuais, porque eles eram deuses da fertilidade. E Jezabel era profetisa, e ela trouxe para Israel o culto a esse Deus, de maneira que praticamente toda a nação se envolveu na idolatria. Acabe, ele era um pecador passivo, você sabe, tem o pecador passivo e o ativo. O pecador passivo, Acabe não estava nem aí para o povo, se adorava Deus, se adorava Baal, ele não estava nem aí. Assim a maior parte das pessoas, elas não estão nem aí para isso. Mas Jezabel não, ela era ativa, ela ativamente promovia o culto, promovia a idolatria. E a Bíblia fala então que nesse contexto Elias se levanta, ele diz: então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Preste atenção, hoje eu não quero falar a respeito dos milagres de Elias, essa semana eu vou voltar para falar de Elias de novo, mas hoje eu quero falar só sobre o desânimo de Elias, e como isso pode ser bênção para a sua vida hoje. Veja, Elias era alguém que tinha, volta para o verso 1 por favor, ele tinha consciência da presença de Deus. Mesmo se apresentando diante de um rei, Elias diz o quê? Eu estou perante a face de Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu não estou aqui sozinho,
nem vim de moto próprio, nem faço por mim mesmo. Há um Deus que me contempla, e se Ele me contempla, Ele me guarda, Ele me vigia, Ele me supre, Ele me dá provisão completa. Eu estou diante da face de Deus. Deus não é cego à minha vida, aos meus problemas, às minhas dificuldades. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Esse é Elias. Também devemos ser nós. Lá em Atos, a palavra de Deus diz que nele vivemos, existimos e nos movemos. Você se move em Deus. Deus é o meio ambiente no qual você vive. O homem natural só percebe a atmosfera, o vento, mas acredite em mim, a Bíblia fala que você está imerso em Deus. Você não pode se ausentar dele, não pode se afastar dele, e ele está em você, sobre você, ao redor de você. Ele te cobre por todos os lados, diz a Bíblia, e sobre a sua cabeça coloca a sua mão. Vamos continuar lendo, verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois... Volta de novo para o verso 3, deixa eu frisar um ponto aqui, que eu acho importante. A palavra do Senhor diz assim: retira-te daqui, vai para junto da torrente de Querite, verso 4. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali, quero frisar esse ali, ele é importante. Ali eu ordenei os corvos que te sustentem. Existe um lugar da bênção de Deus na sua vida. Esse lugar é esse ali. Quando Deus fala para Elias: esse é o lugar que os corvos virão todos os dias, 2 vezes por dia, trazer comida para você. Mas preste atenção, este é o lugar. Não adianta você querer ir para outro lugar, Elias. É ali que eu ordenei. Preste atenção, Deus ordenou algo a seu respeito num certo lugar, que a Bíblia chama de ali, lá. E é nesse lugar que a provisão de Deus será abundante na sua vida. Não saia do lugar que Deus determinou para você. É ali. Entende? Eu digo para você, muitas pessoas às vezes me questionam, não é porque você mora em Goiânia, você poderia morar em outro país? Não, eu já morei em outro país. Mas mesmo morando lá, eu vim para cá porque Deus me disse o quê? Ali eu tenho algo para você. Ali. Enquanto eu tenho estado neste lugar que Deus determinou, nunca tem faltado provisão nenhuma. Não estou dizendo que às vezes as coisas não parecem apertadas, não estou dizendo que às vezes não há lutas e dificuldades, mas eu estou dizendo que no final de cada história, de cada momento, há uma provisão. Às vezes sobrenatural, mas tem havido provisão, porque esse é o ali. Entende o que eu estou dizendo? O Espírito Santo vai falar no seu coração o que você precisa de ouvir a respeito disso. Porque cada um tem um lugar que foi designado. Entende? Cada um tem um lugar para o qual foi chamado. Responde a Deus nesse ali. E a Bíblia fala então que nesse lugar que Deus ordenou, viria o suprimento. Mas diz a Bíblia que chegou um momento que secou o ribeiro. Vamos continuar lendo? Então Elias foi e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia do córrego. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Preste atenção, aquele era o lugar que Deus tinha para Elias, mas não quer dizer que o lugar que Deus tinha para Elias seria para sempre. As coisas de Deus podem ser sim, transitórias, momentâneas para você. Deus tem para você um tempo aqui, mas pode ser que a água secou, o suprimento cessou. É a maneira de Deus dizer: hora de você avançar para o outro ali que eu tenho para você, o outro lugar que eu determinei para você. Quantos estão me acompanhando nessa noite? É a maneira de Deus nos ensinar. Continua lendo. Então, a palavra do Senhor veio de novo para Elias, dizendo: o que diz? Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, de novo ali. Você vai para lá, porque lá eu ordenei agora a uma mulher viúva que te sustente.
Ali eu tinha ordenado os corvos, lá eu ordenei a mulher, mas sempre tem o lugar. A bênção de Deus sempre envolve uma localização, uma posição, um lugar que você deve estar, porque é só naquele lugar que os corvos virão, só naquele lugar que vai ter a viúva para sustentar Elias. Não vai ter em todo lugar, não vai ser em todo lugar, você tem que estar no lugar que Deus te designou. Então, hoje, ora a Deus, ora ao Senhor. Pai, por acaso eu saí da posição que deveria estar, eu saí do lugar onde deveria estar, eu quero cumprir, eu quero estar debaixo do lugar da bênção. Sabe, a bênção é uma posição, é um lugar, é como uma nuvem. Deus determinou que ia chover aqui. Eu estava na minha casa agora, quando eu saí de lá, tinha chovido, mas depois que eu andei uns 3 quilômetros, eu vi que só choveu lá, não choveu no outro lugar. Então, às vezes acontece isso. A chuva não é em todo lugar, às vezes ela é só num lugar específico. É o lugar que Deus designou. Se você quer a chuva, fique no lugar que Deus ordenou que vai chover. Entende o que eu estou dizendo? Espera no Senhor, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. O Senhor vai mostrar dentro do seu coração, no seu espírito. Amém? A Bíblia fala então que a seca, né? O juízo de Deus foi a seca. Se você não sabe da história, 3 anos e meio sem chover. E a Bíblia fala então no capítulo 18, verso 1, que Deus manda, vai lá, 18, verso 1. Deus então fala para Elias: apresenta-te a Acabe. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, então 3 anos depois é muito tempo na Bíblia: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. A pergunta fundamental aqui é: por que Elias tinha que se apresentar diante de Acabe, se já tinha definido que iria chover? Essa é uma questão muito importante, e torna-se muito relevante para nós que estamos envolvidos num período de jejum e oração. Às vezes, você pode estar participando conosco no jejum, e você está orando para vários deuses, porque o seu desespero é muito grande, você está passando por uma luta muito grande, e eu entendo, eu compreendo, e você está numa posição assim: eu quero uma solução, eu nem quero saber de onde vai ser. Então, se aqui na igreja Videira está tendo oração, eu vou vir orar aqui, mas se em tal lugar está tendo um despacho, eu vou despachar lá, se tal lugar está tendo outra coisa, eu vou fazer lá. Mas aí a grande questão é, quando o milagre vier, quem fez o milagre? Quando a bênção vier, quem foi o abençoador? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, é por isso que Deus fala para Elias, porque Acabe, não só Acabe, mas a nação estava clamando por chuva. E você acha que eles estavam clamando a quem? Ora, eles estavam adorando um Deus chamado Baal. Você acha que eles estavam fazendo sacrifício a Baal? Sim ou não? Você acha que eles estavam lá clamando e chorando todos os dias a Baal? Sim ou não? Aí de repente chove. De repente, do nada, a chuva vem. Eles iam atribuir isso a quem? A Baal. Deus não vai dividir a sua glória, acredite em mim. E Deus é o mesmo, ontem e hoje. Então o Senhor fala o quê? Vai lá e avisa para Acabe. Em outras palavras é o seguinte: vai lá e diz para ele que vai chover, para que quando chover ele saiba que foi eu que fiz. Só eu tenho o controle dos fenômenos naturais. Entende? É como se Deus estivesse reivindicando para si a glória. É muito importante que nós também falemos para as pessoas por quem nós estamos orando. Você está orando por alguém, ou você está orando junto com alguém, é importante que você diga para ela: separe esse tempo para buscar só o Senhor, para que você saiba que quando o milagre vier, foi o Senhor que fez na sua vida. O Senhor fez na sua vida, porque só o Senhor de fato ouve a oração e opera o milagre. Quantos creem no que eu estou dizendo? Elias então, a Bíblia fala claramente que Deus disse: agora vai chover, depois de 3 anos vai chover. Deus determinou, vai chover. Só que antes de chover, a Bíblia fala que Elias, ele chama todos os profetas de Baal e os profetas de Astarote, né? Os de Baal eram 400 profetas,
de Astarote eram outros 600. E Elias então chama esses profetas e fala para o rei Acabe e para os anciãos de Israel. Nós chamamos isso de o desafio dos deuses. Elias diz para eles: hoje vocês vão definir quem é Deus. Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, sirva ao Senhor. Mas não fique cocheando, pulando de um lado para o outro, né? De um ou outro. Não, defina. E hoje nós vamos saber quem é Deus, disse Elias. Por isso ele é tido como o maior dos profetas. Ele disse: nós vamos orar, e eu vou colocar o sacrifício, e a gente vai orar para que venha fogo do céu. O Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Claro, todo mundo adorou a ideia. Eu também adoraria estar lá. É a coisa mais tremenda que poderia acontecer. Porque hoje a gente vai ter uma prova visível, clara, de quem é realmente Deus. Só que é Elias sozinho de um lado e 1000 profetas do outro, né? 400 de Baal, 600 de Astarote. Do outro lado, é 1 contra 1000. E Elias então sobe no Monte Carmelo, e Elias então diz para os profetas de Baal: vocês comecem, porque vocês são um número maior, vocês comecem a orar. E eles começaram cedo e foram ali até mais ou menos o meio-dia, clamando, e o céu em silêncio, porque Baal não é Deus, não é? E eles se martirizavam, e eles se cortavam, eles usavam de todos os métodos que eles imaginavam que poderia comover Baal, mas nada aconteceu. Enquanto isso, Elias zombava dele. Elias dizia: continue orando, pode ser que ele está dormindo e vai acordar, ou pode ser que ele foi ao banheiro, agora mesmo volta. E aí, quando eles terminaram, a Bíblia fala então que foi a vez de Elias orar. E a Bíblia fala que Elias, quando orou, ele orou no horário da oferta de manjares, do sacrifício da tarde. No templo eram oferecidos todos os dias uma oferta às 9 da manhã, uma oferta, um sacrifício, e outra às 3 horas da tarde. Um era chamado de oferta da manhã e outra oferta da tarde. Todos os dias. O Senhor Jesus, ele ficou na cruz das 9 da manhã até às 3 da tarde, porque ele é o cumprimento da oferta perfeita diante de Deus. Ok? A Bíblia fala então que por ocasião dessa oferta da tarde, Elias então restaura o altar, coloca a lenha, põe o sacrifício, manda jogar água, e ele faz isso por 3 vezes, de maneira que estava tudo muito encharcado com água. E ele então ora, e Deus responde com fogo do céu. E o fogo cai aonde? O fogo cai em cima do sacrifício. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Todas as vezes que o fogo do juízo de Deus cai, se tiver um sacrifício, ele cai sobre o sacrifício. Se não tiver, ele cai sobre o homem. Mas o juízo de Deus vem. Naquele dia, o fogo do juízo não caiu em cima dos profetas de Baal. Poderia ter caído. Não caiu sobre o povo de Israel, que estava seguindo também Baal. Nem caiu sobre o rei Acabe, que era um rei perverso. O fogo não caiu em cima de nenhum deles, ainda que todos eles merecessem o juízo. Mas o fogo caiu em cima do sacrifício, porque aponta para Cristo. Na cruz, o Senhor absorveu todo o fogo da ira de Deus. E todos nós que merecíamos o juízo, não precisamos mais recebê-lo. Desde que creiamos, só temos de crer. Não temos que fazer coisa alguma, basta crer, e você é livrado do juízo que todo homem deveria receber. Agora, a Bíblia fala que depois do juízo sempre vem a bênção. Uma vez que o fogo do juízo é absorvido pelo sacrifício, agora Deus está liberado para dar a bênção. A bênção agora pode vir. Por quê? Porque a justiça de Deus foi satisfeita. Isso é algo maravilhoso. É a justiça na cruz de Cristo se manifestando sobre todos nós, não é? Aí a Bíblia fala, vamos agora avançar na nossa história, porque eu não cheguei até agora no ponto que eu vou pregar. Aleluia. A Bíblia fala que Elias
Isso aqui é importante para nós. Elias diz para Acabe, no capítulo 18, ele diz o quê? Olha, Acabe, Deus mandou te dizer que vai chover. É Deus quem diz isso. Deus é que está dizendo, vai chover. Aí no verso 41, vai lá, 18, 41, olha o que diz. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Veja, Deus tinha falado no verso 1 que ia chover. Elias, o profeta, já tinha profetizado. Uma vez que Deus falou, o profeta pode agora liberar a palavra. Entendeu? Uma vez que Deus falou, nós podemos profetizar. Por isso, todo crente pode profetizar hoje. Sabia disso? Porque Deus já falou. Tem algo que está escrito que Deus já falou? Sim ou não? Você pode pegar o que está escrito e profetizar então? Pode. Esses são os profetas do Novo Testamento. Pastor, como assim? Eu não consigo entender. Eu posso chegar para o pastor Rigonato e dizer para ele, pastor Rigonato, eu quero profetizar na sua vida que você é bem sucedido. Onde você colocar a mão vai prosperar. Eu posso dizer isso? Por que eu posso dizer isso? Porque Deus já disse. A palavra já foi liberada. Então lá no Salmo 1 diz o quê? Que o justo é como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto ele faz, ele é o quê? Bem sucedido. Bem sucedido. Então o justo é bem sucedido. Como Deus já falou, eu como profeta do Novo Testamento, agora eu posso liberar a palavra. Por isso nós temos que aprender a falar a palavra, não somente a nosso próprio respeito, mas a respeito do nosso irmão. Muitos não entendem o valor da confissão. E pensa que a confissão é só uma questão de repetir para acontecer, como se fossem palavras mágicas. Não, não é não. Isso é profecia que você está liberando. Entende? Você pega o que Deus falou e agora você libera a profecia. Deus falou o quê? Para Elias, vai lá e fala para Acabe que vai chover. E aí no verso 41, Elias fala o quê para Acabe? Sobe, come e bebe, porque agora vai chover. A profecia é em cima do que a palavra de Deus diz. Mas você também é o canal para que a profecia se cumpra. Olha como é a sequência das coisas. Deus falou, vai chover. Elias liberou a palavra, vai chover. E o que Elias fez depois disso? O que ele fez? Subiu, depois de ler a partir do verso 42. Ele subiu no Monte Carmelo e foi fazer o quê? Orar. Aí você vai perguntar, pastor, se Deus já falou, por que eu tenho que orar? Esse é o pensamento que muitas pessoas têm. Se o profeta já falou, por que eu tenho que orar? Então a Bíblia fala, no tempo da chuva, ora pedindo chuva. Entende? Deus falou, agora você tem uma base concreta para exercitar fé e orar em cima do que a palavra de Deus diz. Deus tem prazer quando você concorda com Ele. Mas sabe o que é interessante? Elias orou quantas vezes? Quem se lembra? 7 vezes. No capítulo 17 que nós lemos aqui agora, o capítulo começa como, meus irmãos? Elias liberou uma palavra dizendo que não ia chover. Ele falou 7 vezes? Não. Ele orou 7 vezes? Também não. Ele orou uma vez só, mas agora ele está orando 7. Aí você vê, tem pessoas que vivem nesse debate, né? Várias vezes irmãos me mandam mensagem falando, pastor, será que se eu orar uma segunda vez eu não estou sendo incrédulo? Eu sempre respondo, pergunta para Elias. Eu não sei. Elias orou 7 vezes e Deus respondeu. E sabe o que é mais impressionante? Ele orou 7 vezes depois que Deus falou que ia chover. Então eu vou dizer para você algo. Eu não estou qualificado para te dizer quando é que você ora só uma vez e quando é que você ora 7 vezes. Presta atenção, o 7 aqui é simbólico. Na Bíblia, 7 significa algo completo, perfeito. Então orar 7 vezes não significa orar 7 vezes.
significa orar completamente, até o fim. Quantos estão me entendendo? Até o fim. Então, a pergunta é: como é que eu vou saber, pastor, que hora que eu vou orar uma vez só, e quando é que eu vou orar 7 vezes? Eu não sei, mas eu te digo uma coisa, o Espírito Santo vai te dizer. Há momentos em que nós nem oramos, tem momentos que nós só conversamos com alguém, e Deus ouve. Lá em Malaquias 3,16, projeta por favor, Malaquias 3,16, é um versículo que eu gosto muito, diz, tem uma afirmação surpreendente, diz assim: então os que temiam ao Senhor, quantos temem o Senhor aqui? Então os que temiam ao Senhor falavam com Deus, é o que está escrito? Falava com quem? Falavam uns aos outros, e o Senhor fazia o quê? Ouvia. O Senhor ouvia uma conversa que nem era com ele. Nós estamos falando um com o outro, e enquanto nós falamos um com o outro, Deus ouve, e libera já a resposta, e libera já a bênção. Por isso é tão importante viver na vida da igreja. Está me ouvindo? Quando você fala com alguém que teme a Deus, procura nesse jejum gente que tem fé como você, para orar com você, entendeu? Não se junte a gentios, eles não entendem, eles não têm temor de Deus. Deus não vai atentar para o que eles falam, mas Deus quer atentar para o que você ora e fala junto com outro irmão, que tem o mesmo coração para buscar a Deus, que crê no milagre de Deus. Esse é um tempo de você juntar alguém que pode concordar com você a respeito do que está escrito, e quando 2 ou 3 concordam, o Senhor ouve. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? E veja, nem estavam falando com Deus. Então, Elias ouviu Deus falando, depois profetizou o que Deus falou, e depois foi orar para cumprir a profecia. Isso é uma coisa que pouca gente entende. Pastor, se Deus é soberano e Ele já falou, ninguém tem que fazer mais nada. Bom, eu gostaria que fosse assim, mas não é assim que a Bíblia ensina. Deus é soberano e Ele já decretou, mas agora Ele quer a minha participação nessa história. E como é que eu participo? Fazendo algo? Não, apenas orando. Apenas orando. Deus, do jeito que o Senhor falou, cumpre a Tua palavra. Pai, o Senhor já disse, eu creio. Por isso é tão importante também você saber o que Deus disse, conhecer a vontade de Deus, a promessa de Deus, porque você vai orar em cima dela. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia fala que acabou toda aquela situação, e a Bíblia fala então que Elias mandou que os profetas de Baal fossem mortos. Eles então desceram para um ribeiro que fica na base do Monte Carmelo, até hoje está lá. Quando a gente vai a Israel, a gente vê esse ribeiro lá, e foram mortos. A Bíblia fala que Acabe então voltou, para o seu palácio, e contou para sua esposa Jezabel tudo o que tinha acontecido. Jezabel então mandou uma mensagem para Elias, dizendo o quê? Amanhã a essas horas você está morto, vou fazer com você igual você fez com eles, você não escapa. Vê como são as coisas, né? Elias enfrentou 400 profetas de Baal, 600 profetas de Astarote, mas quando Jezabel falou que ia matá-lo, ele saiu correndo. Jezabel não era brincadeira, olha para cá. Mas também deve ter algo na vida de Elias, que foi o espaço por onde o inimigo entrou. Mesmo o maior dos profetas pode fraquejar na fé. Entende o que eu estou dizendo? Mesmo o maior, mesmo aquele que brevemente seria arrebatado vivo para o céu, mesmo ele, se não vigiar, pode fraquejar na fé. Eu te digo isso, por experiência própria. Várias vezes eu percebi minha fé fraquejando no meio de uma prova, de uma tribulação. Mas eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor nos instrui, e vai instruir você hoje também. Quantos querem aprender? Vamos ler qual foi a atitude que Elias teve. Capítulo 19, verso 1, 1 Reis 19, 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Agora olha a afirmação que a palavra de Deus diz aqui, verso, como a um deles, o que vendo ele, vamos ler na revista e corrigida, você está com atualizada, tem como você mudar para corrigida? Será que sabe mudar? Não sabe? Eu vou ler o que diz, ok, olha o verso 3, o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Qual foi a brecha que levou Elias a fraquejar na fé? Olha a expressão, o que vendo, o que vendo. Sabe qual é o espaço que o diabo usa para minar a fé? É quando você começa a olhar o natural, aquilo que é visível, e se esquece das realidades espirituais, que são invisíveis. Mas esse homem é difícil, como é que Deus pode mudar alguém que não quer ser mudado? Ele não quer, não tem jeito. A sua fé está fraquejando porque você está olhando natural, você está olhando para o homem, porque supostamente o homem pode isso ou pode aquilo, mas Deus pode todas as coisas. Não tem pedra tão dura que Deus não possa quebrantar. Mas Deus pode fazer se Ele não quiser. Deus tem poder para mudar até o querer, é Ele que opera o querer. Deus tem poder para tudo. Mas Deus não desrespeita a liberdade do homem. Desrespeita não, mas eu falo todo dia para o Senhor: desrespeita a minha, Senhor, faz o que o Senhor quer. Quantos concordam que devemos orar assim todo dia? Preste atenção, Deus não precisa desrespeitar coisa alguma para fazer o que Ele precisa fazer. Ele é poderoso. A Bíblia fala que um homem duro, no dia que for quebrantado, não vai ter mais volta para ele. Está me ouvindo? No dia que Deus quebrar o seu marido, você vai ver ele ajoelhado aqui em prantos, e vai se tornar o cara mais quebrantado que você já viu. Aquele cidadão que nunca derramou uma lágrima, vai chorar todo dia. Mal começa a ouvir a pregação, já vai estar se debulhando. Porque quando Deus quebra, não tem volta. Mas Elias olhou para o natural. Ele olhou para o natural. E aí, o que acontece nesse momento? Vamos ler, verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. É esse ponto que eu quero chegar, já estou encerrando com você. Pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, e brasa em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que está acontecendo aqui? A Bíblia fala, presta atenção nisso. Essa palavra Deus falou comigo 2 anos atrás, no momento de extrema dificuldade e desânimo que eu estava passando. Eu sei que a gente que está à frente, a gente não está aqui para mostrar as nossas dificuldades. Você não vem para o culto para ouvir problema de pastor. Você vem para o culto para ter a palavra. Você vem aqui para ser abençoado, e você está certo. Mas acredite em mim, assim como Elias, nós também temos dias de muito desencorajamento, muito desânimo, porque as provas às vezes são grandes, mas o Senhor me deu uma palavra naquele dia, e essa palavra eu quero dar para você hoje também. Primeiro, a Bíblia fala que Elias estava tão desanimado que ele pediu a morte. Como eu te disse, Elias era um profeta, o maior, e até ele ficou desanimado. Então, joga fora a condenação. Você não é melhor do que Elias. Nós estamos longe de nos compararmos com ele. Se ele ficou desanimado, nós podemos vir a ficar desanimados também. Mas o que acontece quando você está desanimado? Eu penso que eu estou tão fraco.
Eu penso que Deus não está contente comigo. E o diabo vem e lança na sua mente a ideia de que o seu desânimo afastou a Deus. Mas eu quero dizer o contrário para você. O seu desânimo aproximou o Senhor de você. A Bíblia fala que o anjo do Senhor veio, Elias deitou debaixo daquela árvore, naquela sombra e dormiu. O anjo veio e o acordou. E quando ele acordou, tinha pão assado e tinha água para ele. Pão e água. O pão é a palavra de Deus. Você vai comer pão aqui esses 21 dias. E a Bíblia fala que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem parar. Preste atenção, isso é o exato oposto do desânimo. É uma força sobrenatural para fazer o que você não fazia antes. O que você acha hoje que está além da sua força, você vai fazer ao ponto dos outros ficarem perplexos e espantados, porque a palavra de Deus é esse pão sobrenatural que vai fortalecer você hoje. Mas quem fez o pão para Elias? A Bíblia diz que foi o anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando se fala de o anjo do Senhor, com um artigo definido, é uma referência ao Senhor Jesus, sabia disso? Lá no Velho Testamento, ele é chamado de o anjo, o enviado do Senhor. Quem veio foi o próprio Senhor fazer comida. Quem fez a comida para Elias não foi Elias. Deus poderia dizer, levanta, faz o pão, pega o trigo, faz a comida. Deus não fez isso. Quando ele acordou, a comida estava pronta. Deus fez comida para ele. Agora eu vou te dizer o que Deus falou comigo. Quando Elias estava forte na fé, quando Elias estava bem, a Bíblia fala que Deus mandou corvos trazerem comida para eles. Depois mandou uma viúva cuidar dele. Mas no dia em que a fé de Elias fraquejou, Deus mesmo veio pessoalmente fazer o pão para ele. Você consegue perceber a diferença? Eu sei que você, quando leu na Bíblia que corvos trouxeram comida, você ficou impressionado. Uau, que milagre incrível. Eu sei que você fica impressionado com a viúva também, cujo azeite nunca faltou na botija. Uau, que milagre. Mas às vezes você lê esse texto e nem percebe, nem nota, tão manso e humilde que é o Senhor, que até os corvos aparecem mais do que ele. Tão manso que ele é. Mas o Senhor disse, no dia mais sombrio que ele pediu a morte, eu mesmo estava lá. Naquele dia que eu passei por uma luta, o Senhor não mandou ninguém vir falar comigo. Ele disse, eu mesmo vou consolar e confortar o seu coração. E cada vez que o Senhor faz isso, eu percebo que sou fortalecido e posso caminhar mais uma temporada na força do Senhor. Ao ponto que muitos nem percebem que eu tenho lutas, porque não precisa de perceber mesmo. Mas há alguém que percebe, alguém que sabe, e ele sabe a seu respeito também. Fica de pé onde você está. Nós vamos orar hoje pelos irmãos. Você que está cansado, sobrecarregado, chegou o tempo do descanso para você, filho. Está me ouvindo? Chegou o tempo do descanso para você. O descanso tem poder. Olha para cá. Nesse jejum, eu vou repetir isso muito nesse jejum, você vai ter paciência comigo. Mas o Espírito Santo falou comigo. Muitos aqui querem ver poder do Espírito. Querem ver o poder da autoridade. Mas o Senhor quer manifestar a nós, nesses dias, o poder do descanso. Olha para cá, o Espírito falou comigo, isso para mim, para me confortar, e vai mostrar para mim a importância do descanso. Ele disse, olha, no meio da tempestade, o Senhor dormia, os discípulos o acordaram, não foi ele mesmo que acordou preocupado com a tempestade, os discípulos o acordaram. E ele então levanta e ordena para o vento, e ordena para o mar. E o mar e o vento se aquietam, e os discípulos falam, o que é isso? Que homem é esse? Que o vento e o mar lhe obedecem. Mas o Senhor diz, maior poder
não foi levantar e repreender. Maior poder é continuar deitado, dormindo. Esse é o maior poder. O Senhor estava deitado, dormindo. Esse é o poder do descanso. Isso enlouquece o inferno, porque ele pode sacolejar, balançar o mar de todo jeito. O Senhor ignora completamente, porque ele conhece o poder do descanso. Você vai experimentar o poder do descanso nesses dias. Esse descanso tem poder de acalmar o mar, tem poder de mudar circunstâncias. Ele tem mais poder do que você pode imaginar. O diabo convenceu a muitos que precisa ficar preocupado e ansioso e angustiado. Não precisa. Está me ouvindo? Descansa. Vai dormir. Vai dormir. Faz um sono profético hoje. Quando você deitar, faz um ato profético. Vai dizer: Senhor, hoje eu não vou dormir só porque é hora de dormir. Hoje eu vou dormir como alguém no meio da tempestade, como o Senhor, e eu vou experimentar o poder do descanso. Você vai dormir como você nunca dormiu na sua vida. Se você dormia com remédio, experimenta dormir sem remédio hoje. Apenas feche os seus olhos. Faz disso um sinal profético. Você precisa conhecer o poder do descanso. Eu quero orar com você. Pastor Naor vai orar com você. Mas antes de orar, vamos participar da mesa do Senhor. Enquanto nós cantamos um cântico, os irmãos vão distribuir o pão e o cálice, e você vai participar da mesa do Senhor. Você que está em casa, me perdoe se hoje eu não falei muito com você. Amanhã eu prometo que eu vou mudar isso. Pega o pão, o suco de uva, ou um pouquinho de vinho tinto, só um pouquinho. A ceia não é momento de degustação de comida. A ceia é momento de comer do Senhor. Não consigo ler. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Lembra disso? Não é para degustar a comida, ok? Mas é para desfrutar do Senhor. Ele é o nosso descanso. É tão maravilhoso isso, né? Hoje nós vamos adorar o descanso, porque Ele é o descanso. Vamos adorar a santidade, Ele é a nossa santidade. Vamos adorar a vida, Ele é a nossa vida. Ele é tudo em todos. Ele é o seu suprimento. Vamos cantar um cântico? Pode distribuir o pão e o cálice. Hoje é o primeiro dia, então o desafio é o mais simples possível, é só uma tarefa, na verdade. Como é o primeiro dia, é o momento que você está começando o seu tempo de oração e de jejum, eu gostaria que você escrevesse seus alvos de oração, ou o seu alvo de oração, num lugar que possa servir depois de memorial para você lembrar. Esse tempo, em 2021, eu estava orando por isso. Olha como Deus fez naquele tempo. Isso vai te dar fé para outros dias da sua vida que virão. Está entendendo? Então, minha sugestão é que você faça isso na contracapa da sua Bíblia, se você ainda usa Bíblia de papel. Se você não usa, talvez você poderia escrever na contracapa do livro do jejum, porque você não vai jogar ele fora. Espera. Ou você pode também usar a ficha, nossa ficha de alvos pessoais do jejum, escrever e depois guardar dentro do livro, de algum lugar assim. Um lugar que sirva de memorial. No texto que nós lemos de Malaquias 3,16, projeta de novo. Lá diz que os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e Deus ouvia. E isso era um memorial. Olha o que diz. Aqueles que temem ao Senhor, põe na atualizada, por gentileza. Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. E isso era um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Resposta de oração precisa de memorial. Entende o que eu estou dizendo? Memorial. Uma vez conheci um irmão que ele pregou na parede da sala dele uma muleta de punho, de metal, não sei se você entende o que eu estou dizendo,
que ele mancava e ele foi curado. Ele pendurou na sala. Todo mundo que chega pergunta: o que é isso? Ele pode testemunhar: Deus me curou. Eu não era como eu sou, Deus fez algo na minha vida. Você não gostaria também de ter um memorial? Esse é meu desafio para você. Pastor, por que você chama isso de desafio? É desafio porque precisa de fé para escrever. Porque o diabo vai dizer na sua mente: não escreve não, porque e se Deus não te ouvir? E se Deus não fizer? É isso que o diabo fala na nossa mente. Mas quando você aceita o desafio de fé, você está dizendo: o Senhor já me ouviu. Eu estou orando pela chuva porque Ele falou que vai chover. Quantos creem no que eu estou dizendo? Aleluia. Pega o seu pão. Diga: este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga: na cruz Ele levou minhas maldições, minhas doenças. Diga: hoje, ao comer dele, eu sou cheio de vida, bênção, saúde. Diga: sobre mim a maldição da miséria, da pobreza, da doença e da morte não tem mais nenhum poder, porque eu faço parte, eu sou membro do corpo de Cristo, que é saudável eternamente. Aleluia. Pega o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Diga: eu creio que por este sangue eu recebi a vida de Deus, a vida eterna. Diga: eu creio que por este sangue eu fui perdoado. Diga: Deus não se lembra de nenhum dos meus pecados. Diga: fui santificado, purificado, lavado e justificado. Diga: este sangue é o meu valor, porque é o preço que foi pago por mim. Diga: por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador, e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação, em nome de Jesus. Coma e beba o descanso de Deus na sua vida. Este é o pão que Elias comeu, e com essa força você vai caminhar na presença do Senhor. Queria pedir que os pastores estivessem aqui à frente agora. Nós vamos orar. E você que hoje começou o jejum, eu queria que você que tem enfrentado lutas com um desânimo profundo de alma, sem vontade de viver, sem vontade de trabalhar, sem vontade de nada, você é o primeiro a vir à frente. Venha, nós queremos impor as mãos sobre você para ministrar vida sobre você. Mas antes de orar, deixa eu fazer um pedido. Eu estou fazendo uma live meio-dia para contar testemunhos. Então, por favor, envia para mim o seu testemunho. Você pode colocar lá no Instagram, no direct, ou pode mandar por WhatsApp para um dos nossos pastores, qualquer um. Amém? E a segunda coisa, o Instagram não está funcionando hoje para fazer live, infelizmente. Não para fazer live. Ele não está fazendo live. Sinto muito. Então vamos ter que fazer amanhã, tá bom? Amanhã vamos fazer a live que seria hoje e assim por diante. Então hoje nós não teremos. Venha para frente, venha receber a oração. Os discipuladores, se puderem ajudar também. Você é discipulador, pode vir nos ajudar a orar também. Venha receber a oração, ser livre de toda a ansiedade do seu coração.